8h29, agora um assunto importante. Foi publicado um estudo por uma universidade lá na Suécia e foi corroborado inclusive por outros aí pesquisadores a respeito de tatuagens, né? Esse estudo mostra que as tatuagens podem aumentar o risco de câncer no sistema linfático. Isso causa até um certo susto, muita gente que lê essa informação. E por isso a gente vai conversar agora com o Dr. Felipe Cruz, oncologista e professor do Centro Universitário São Camilo, para esclarecer essa informação aqui pra gente, para os ouvintes da Nova Brasil. Tudo bem, doutor Felipe? Bom dia para você. Bom dia, Tebas. Bom dia, Nonato. Bom dia, ouvintes da Nova Brasil. Satisfação estar aqui hoje. Eu que sou ouvinte assíduo de vocês. Que bom. Que legal. Obrigado, professor. Bom. Então, doutor, como é que você pode falar pra gente em relação a essa pesquisa, né? Porque certamente muita gente que está nos ouvindo tem tatuagens. Eu tenho uma também. Eu também tenho, inclusive Roberto Nonato também. Conta pra gente o que você pode dizer para deixar as pessoas um pouco menos preocupadas ou se de fato é pra gente se preocupar. Obrigado pela oportunidade de esclarecer esse tema. Eu acho que se nós não discutirmos os dados, a forma como foi divulgado o estudo pode parecer que as pessoas que têm tatuagem estão num risco muito maior de ter câncer e de ter linfoma, que é um tipo de câncer do sistema linfático. O racional de tudo isso é que quando a pessoa faz uma tatuagem, são colocados pequenos pigmentos na pele e parte do nosso sistema imunológico é ativado e esses pigmentos são levados para os linfonodos, que são estruturas em que, teoricamente, se desenvolvem os cânceres do sistema linfático. E esse estudo publicado numa das revistas do grupo The Lancet mostrou que existe uma associação entre tatuagem e o risco de câncer. Mas o termo técnico que foi utilizado foi associação. E pessoas que muitas vezes que não estão habituadas podem achar, puxa, então quer dizer que quem faz tatuagem tem um risco maior e a tatuagem causa um linfoma. E esse estudo tem uma série de detalhes que mostram que nós não podemos afirmar isso. O primeiro deles é que é um estudo retrospectivo, ou seja, que foi feito de trás para frente. Então pegou pessoas que tinham que tiveram linfoma e foram perguntar se elas tinham feito tatuagem e pegou uma base de dados da população da Suécia. E o estudo demonstrou que existe um risco maior de 21%, mas o que não foi divulgado é que essa associação foi muito fraca e ela beira o limite da significância estatística. Então esse é um ponto. Então quando a gente vai falar que um estudo demonstrar causalidade, a força da associação ela precisa ser forte. A primeira mensagem é que essa associação foi muito fraca. O segundo é que tem que existir um racional biológico para isso. E embora os pigmentos da tatuagem usem alguns tipos de metais que podem estar associados ao câncer, a quantidade é muito pequena. Então, o racional biológico para que isso aconteça também é muito pequeno. E é um estudo passível de uma série de vieses que não nos permitir hoje que exista essa associação de fato. Então, as pessoas que têm tatuagem, por enquanto, podem ficar tranquilas. Ou seja, é um estudo ainda incipiente e carece de mais provas, ou pelo menos mais avaliações, não é isso, professor? Porque eu já ia lhe perguntar aqui se o tamanho da tatuagem influenciaria. Mas aí não importa, né? Porque pelo visto a gente não tem uma possibilidade conclusiva nesse momento, né? Exato. Então, para que você possa falar em causalidade, né, em estudos epidemiológicos, é preciso que essa observação seja replicada em outros estudos, o que não aconteceu. Existe um outro estudo que foi publicado em 2021 que mostra o contrário, que não existe essa associação. Então, eu diria que ainda é muito cedo para falar que as pessoas que têm tatuagem estão em risco. E o que você falou também, Leonardo, é importante, porque quando a gente faz um estudo epidemiológico, existe algo que a gente chama de dose e resposta. O que é isso? Bom, se uma coisa causa outra, quanto maior a exposição da pessoa, teoricamente, maior o risco dela. E o estudo publicado recentemente pelo grupo sueco demonstrou o contrário, que pessoas que tinham tatuagem tinham um risco maior do que quem tinha uma exposição maior de tatuagem no corpo.
o que não faz nenhum sentido do ponto de vista biológico e epidemiológico. Então, isso é mais uma fraqueza desse estudo, que mostra que esse é um dado muito inicial, que tem que ser levado com cautela, e as pessoas que têm tatuagem ou que planejam fazer tatuagem não devem levar por hora isso em conta, porque o dado é muito fraco ainda. Tá certo. Ô, Rafael, você já pode fechar o seu braço, então, aí. Não, eu tenho uma tatuagem pequenininha aqui no braço, mas vou ficar só com ela, porque eu já tinha um pouco de medo, nem ia fazer, mas aí fui convencido, mas tá aqui. Professor, muito obrigado, viu, aqui por esclarecer pra gente essa informação, esse estudo, né, que foi publicado recentemente, e claro, assusta muita gente, porque boa parte das pessoas acabam tendo tatuagem, e mais, né, professor, fazem quando são mais jovens. Então, se isso fosse realmente verdadeiro, a pessoa ia conviver muito mais tempo com essa possibilidade, né? Que bom que o senhor está elucidando a gente aqui, que não, por enquanto carece de provas, né? Exato. E nesse estudo não houve nem associação entre o tempo da tatuagem e o maior risco, o que também enfraquece mais ainda as conclusões. Então, Tebas pode, como o Nonato falou, pode completar as tatuagens aí do braço, sem problema. Doutor Felipe, muito obrigado. Bom fim de semana ao senhor. Obrigado, satisfação estar aqui. Bom dia a todos. Obrigado. Felipe Cruz é oncologista, professor do Centro Universitário São Camilo. Eu vou fazer uma do palestra ainda. Uma palestra? Qual tatuagem que você tem? Tem um microfone antigo. Que legal. Um microfone antigo. Muito bom. Escrito on air. Bacana, muito bom.